Oi, oi, meu povo, bom dia, como vocês estão? Faz tanto tempo que eu não faço uma live que eu nem sei se tá certo o que eu tô fazendo. Então eu vou esperar aqui pra ver se o negócio tá funcionando e já começo a falar, dar uns minutinhos aí pro povo entrar. Aí vocês me digam se o som tá bom, se a imagem tá boa, porque o tema que a gente vai falar hoje é super importante, super relevante para muita gente que paga pensão, que recebe pensão. Ah, a Tatinha já me falou que tá tudo certo. Então eu vou dar mais alguns minutinhos aqui para poder iniciar falando sobre o que é essa isenção de IR sobre o imposto de renda. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu tô fazendo essa live para quem não é do direito. Então eu vou tentar usar os termos menos técnicos possíveis e tentar esclarecer de uma forma bem clara. Então, se eu falar alguma coisa aqui que vocês não entendam, se eu falar alguma coisa, um juridiquês muito pesado, vocês me digam, não entendi isso daí, Thaísa. O que você está querendo dizer? Pelo amor de Deus, esclarece para mim. Porque o objetivo aqui não é falar com o tributarista, não é falar com estudante de direito. Claro que essas pessoas também carecem dessas informações, mas o objetivo é esclarecer para aquele que realmente vai se aproveitar desse benefício, tá? Não usando termos os mais simples possíveis. Então, primeira coisa, para quem que se direciona isso? Quem que se beneficia dessa decisão? O que é essa isenção do imposto de renda, sobre o imposto de renda da pensão alimentícia? Essa decisão, essa DI 5422, ela é referente a quem recebe a pensão alimentícia. Não é para quem paga é uma outra situação. Isso que a gente vai falar aqui hoje é para quem recebe, tá? Então, o que acontece? Em 2015, o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direitos de Família, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no STF, falando assim, olha, STF, é muito errado juridicamente falando que uma pessoa que recebe a pensão alimentícia tenha que pagar imposto de renda sobre esse valor. Por quê? Porque ela não está recebendo uma renda, ela está apenas, não é uma renda nova, não é uma renda que originou de um trabalho, não é um serviço de qualquer natureza, não é um acréscimo patrimonial, apenas está sendo retirado um percentual do alimentante para o alimentado. O alimentante, quando ele faz lá a sua declaração, quando ele faz o recebimento das suas verbas, ele já paga imposto de renda, ele já deduz o que pode ser deduzido, e ele apenas destaca um percentual do seu patrimônio e passa para aquele a quem ele deve alimentos. Um ponto importante, essa decisão ela é válida apenas para quem tem uma decisão judicial, um acordo formal de recebimento de pensão. Se a pessoa recebe pensão, mas não tem ali um acordo judicial, uma homologação judicial falando que ela tem o direito de receber e outra pessoa tem a obrigação de pagar, isso não se aplica. Por isso que é importante sempre formalizar. A gente não pode opor instrumentos particulares contra a administração pública. A administração pública não aceita um acordo particular, ele tem que estar formalizado judicialmente, tá? E aí o IBDFAM, vendo essa situação, falou, é muito injusto isso, fundamentou juridicamente, não vou vir aqui falar de fundamentos jurídicos, vou falar assim, da situação fática, fundamentou juridicamente isso, e esse processo foi seguindo, e agora, em junho de 2022, 7 anos depois, teve o julgamento onde o STF reconheceu que realmente não deve incidir imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de pensão alimentícia. Mais pra frente eu vou falar os impactos disso, como que isso impacta de fato na vida da pessoa que está ali recebendo. Mas agora eu quero explicar o que é a ADI. A ADI ela é uma decisão genérica, erga omnes e vinculante. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela
ela não tem um titular específico, ela não é direcionada a uma pessoa, ela é direcionada a toda a sociedade, tá? Toda a sociedade pode se valer de uma decisão proferida em uma ADI e ela é vinculante. O que quer dizer quando fala vinculante? Todos os outros juízes, eles têm a obrigação de aceitar o que essa decisão dessa ADI, que provém do STJ, está dizendo. Eles não podem ir contra o que o STJ está dizendo, eles estão vinculados ao posicionamento do STJ. Se o STJ falou que não pode mais cobrar imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de pensão alimentícia, nenhum outro juiz pode vir e falar que você tem obrigação de pagar. Mas no mundo tributário, nada é tão fácil quanto parece, nada é tão simples quanto a gente imagina. Porque tem uma coisinha que se chama modulação de efeitos. O que é essa modulação de efeitos? A modulação de efeitos, ela é uma exceção à regra. Qual é a regra? Quando a gente tem uma decisão do STF reconhecendo a inconstitucionalidade de uma norma, essa norma ela é retirada do sistema jurídico e tem um efeito retroativo. Todos os impactos que essa norma causou no sistema jurídico, na vida das pessoas, ela tem efeito retroativo, volta-se ao status quo antes. O que isso quer dizer? O STF falou que não se deve incidir impostos de renda sobre as verbas recebidas a título de pensão alimentícia. Ok. Então, o que deveria acontecer? Todo mundo que pagou impostos de renda sobre as verbas a título de pensão alimentícia deveria ser restituído do valor que pagou. Beleza? Esse é o cenário ideal e esse é o cenário que deveria acontecer. Mas, como tudo no direito tem uma exceção, essa exceção ainda não se aplica, ainda estamos esperando uma decisão, mas pode ser que venha a ocorrer, que é o quê? A modulação de efeitos. A modulação de efeitos é o seguinte, o STF fala, olha, realmente essa norma, ela não é válida, ela não deveria ter ocorrido, foi aí uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade cometida pelo nosso legislativo e nós temos que retirar essa norma, porém, para não causar muito impacto financeiro, para não trazer muito prejuízo para a União, a gente vai modular os efeitos. Ao invés dessa decisão ser retirada totalmente, dessa norma ser retirada totalmente do nosso ordenamento, voltando tudo ao status quo antes, o que a gente vai fazer? A gente vai modular os efeitos. E essa modulação de efeitos, ela pode acontecer de várias formas, tá? O STF pode falar que só quem entrou com a ação antes do julgamento dessa ADI tem direito à restituição retroativa. O STF pode falar que só quem entrou com essa ação antes da modulação dos efeitos, do julgamento dos embargos, que modula o efeito que ainda não aconteceu, pode ter o direito. O STF pode falar que realmente essa norma não é válida, mas ela vai continuar no nosso ordenamento jurídico por mais 2 anos, como aconteceu na questão do ICMS sobre energia. Ele pode avaliar a situação e falar de formas diferentes, ele pode realmente escolher um critério da cabeça dele, tá? Dizendo como que vai ficar isso. Isso já aconteceu? Não, isso não aconteceu. Essa decisão ela saiu agora no dia 9 de junho, no dia 8 de junho, se não me engano. E ainda está no prazo para a Procuradoria apresentar o pedido de modulação de efeitos. Ainda não tem uma decisão. Então, assim, por hora, o que vale é a regra. Essa norma foi retirada do ordenamento jurídico, ela não vale mais e ela retroage. Então, estamos aguardando, nós, tributaristas, ver quais vão ser os próximos passos dessa novela, né? Aí outro ponto que é importante falar, o que nós acreditamos como tributaristas, não vou entrar aqui em discussão de tecnicidade dessa decisão, enfim, mas a modulação de efeitos, ela surgiu no nosso ordenamento jurídico, exatamente isso que a Milena falou aí, ela surgiu para ser uma exceção.
só que ela tem virado uma regra, tá? E qual que é a fundamentação que o STF trouxe quando ele criou esse Instituto Modulação de Efeitos? É a situação de grande impacto econômico nos cofres públicos. Normalmente, quando há uma modulação de efeito, é para evitar grandes impactos financeiros nos cofres públicos. Todavia, quando a gente pega uma ação, por exemplo, do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, se vocês não entenderem o que eu estou falando, um outro dia a gente fala sobre isso, que tem um impacto nos cofres públicos de bilhões, e compara com essa ação da isenção, da não incidência, no caso do imposto de renda, sobre as verbas recebidas a título de pensão alimentícia, a gente tem uma discrepância muito grande, porque essa segunda situação aqui, o impacto financeiro é muito pequeno, perto de um ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Não se justifica, não se sustenta a ideia para nós tributaristas de que caberia aqui uma modulação de efeitos, visto que não há um grande impacto financeiro nos cofres públicos, porque a gente sabe que quem paga pensão alimentícia acima aí de meio salário é uma realidade vergonhosa, mas a maioria das pensões alimentícias não chegam a um salário mínimo. Então, a gente sabe que muita gente nem se enquadra nessa regra. Tem uma porcentagem de pessoas que de fato sofrem com isso, mas num todo na nossa sociedade a gente sabe que as pensões alimentícias fixadas são muito baixas, que as pessoas têm rendas aí que não chegam a R$ 1.900 por mês, que é o valor mínimo de isenção ali, o valor que chega no limite da faixa de isenção. As pessoas vivem com valores muito baixos. Tem uma faixa de pessoas que vai de fato se aproveitar, mas se a gente for ver com relação ao todo, o impacto financeiro nos cofres públicos, ele não vai ser muito alto. Todavia, para quem tem o direito, para quem se aproveita disso, o impacto é muito grande. Você deixar de pagar ali R$500 de imposto de renda, R$200 de imposto de renda, R$1.000 de imposto de renda, para quem se aproveita, é muito bom. Agora, para os cofres públicos, isso é irrelevante, é um pingo no oceano, tá? Então, basicamente, esse é o cenário jurídico que a gente encontra. Teve uma decisão, a regra dessa decisão é efeito retroativo, tira essa norma do ordenamento jurídico. Essa norma passa a não ter nenhum valor, então tudo que ela produziu nesse período tem que ser retroagido ao status anterior. Quem pagou deveria restituir, quem tem que pagar no futuro não paga mais, porém tem a possibilidade jurídica ainda de uma modulação de efeitos que estamos aguardando. Se vai haver ou não, ainda não sabemos, ainda está no prazo para recurso. E outro ponto muito importante, o nosso judiciário ele é lento, ele é moroso. Por exemplo, nesse caso que eu citei do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, o STF ele demorou 5 anos para julgar a modulação dos efeitos. Então, enquanto isso, a gente tem que pensar em outras estratégias jurídicas para ver como é que vai ficar a realidade dessas pessoas, tá? Então é isso, juridicamente falando, o que é essa decisão, o que foi essa decisão. Aí eu vou explicar para vocês o que é a sistemática do imposto de renda, para depois falar sobre as medidas cabíveis e o que as pessoas têm que fazer para poder garantir o seu direito. A sistemática do imposto de renda é o seguinte, gente. Eu até perguntava, ficou alguma dúvida com relação à ADI? Falei muito rápido, o objetivo mesmo é ser bem dinâmico, esclarecedor, não é para ficar uma live de horas aí não. É para vocês realmente entenderem o que está acontecendo. E aí, a sistemática do imposto de renda é a seguinte. O que é o imposto de renda? Ele incide sobre o acréscimo patrimonial de uma pessoa, tá? O que é o acréscimo patrimonial? Aquele que é fruto do seu trabalho, os rendimentos do seu trabalho, que é ali os rendimentos mesmo financeiros, ali a poupança não, porque a poupança ela é isenta, mas ali das suas aplicações, das suas ações, enfim,
tudo que provém de aluguel, de prestação de serviço, tudo que provém, tudo que faz um acréscimo patrimonial na vida da pessoa é sujeito à incidência do imposto de renda, tá? E aí como que funciona? Tem uma tabela progressiva. Essa tabela progressiva, ela varia de 7,5% a 27,5% a depender do valor que essa pessoa está recebendo. Funciona da seguinte forma. Se a pessoa atualmente ela recebe até R$ 1.903,98 por mês, ela é isenta. Se ela recebe mais que isso, ela recebe R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, ela vai pagar 7,5%. E aí essa tabela vai aumentando até chegar no limite de 27,5% de imposto de renda. Sendo que a pessoa que já está pagando, que já está ali recebendo mensalmente, acima de R$ 4.664,96, ela já está no limite da tabela. Então, ela vai pagar ali 27,5% de imposto de renda. Beleza, Thaís, e o que isso quer dizer? Quer dizer que o quê? O que acontece? Uma pessoa que ela recebe, uma mãe, eu vou falar bem assim mãe, porque a maioria dos casos são mães que recebem pensão alimentícias, que administram ali a pensão alimentícia dos seus filhos. Uma mãe que recebe uma pensão alimentícia, que ela recebe um salário mensal ali de 2 salários mínimos, que hoje daria ali 2.400 e poucos reais. Ela recebe 2 salários mínimos ali de rendimentos. E ela recebe uma pensão de R$ 500, o que acontece? Ela vai ultrapassar, ela vai aumentar a sua faixa de contribuição, porque a Receita entendia que o recebimento da pensão era um acréscimo patrimonial, que ela recebia 2 salários mínimos mais R$ 500, vamos colocar ali, ela recebia 2.500 mais R$ 500 de pensão, ela recebia R$ 3.000. Ao invés dela estar ali na faixa dos 7,5%, ela subia de faixa. Ela vai pagar 15% de imposto de renda, porque ela teve um acréscimo patrimonial, porque ela teve um rendimento referente a essa pensão. Então, notem como que isso realmente impacta na vida de quem recebe a pensão. Uma pessoa ela podia ser isenta porque recebe uma pensão, ela entra ali na faixa de contribuinte, ou ela podia estar numa faixa muito menor, e por causa do recebimento de uma pensão, ela sobe de faixa. E é muito fácil chegar no limite, porque o valor dessa tabela progressiva, ele é muito desproporcional. Uma pessoa que não recebe nem R$ 5.000 por mês, ela paga a mesma proporção do que quem recebe 50. Então, assim, tem uma injustiça nessa tabela progressiva muito grande, e a pensão, quando ela é acrescida ao todo, ela impacta realmente na mãe, na pessoa que faz a gestão dessa pensão, em subir de faixa. E aí acaba impactando financeiramente, tendo um impacto financeiro muito grande. E aí essa decisão ela foi, ao meu ponto de vista, justa, apesar de ter algumas atecnicidades ali que nós tributaristas observamos, mas isso aqui não vem ao caso, tá? Mas ela faz uma certa justiça social, entenderam? E aí o que acontece? A vida, igual a Bárbara falou ali, né? A pobre da mãe nunca tem paz. Não, mas piora. Por quê? A vida do contribuinte é fácil? Não. Teve a decisão? Teve. Estamos aguardando a modulação de efeitos? Estamos. Essa decisão já é válida? A gente já pode se aproveitar? As perguntas que me fizeram como que eu faço para pegar o meu dinheiro de volta? Quando que eu paro de pagar? Se eu tinha débito, esse débito vai ser cancelado? Como que fica essa situação? E aí, o que acontece? Quais são os impactos jurídicos sobre isso? Tem uma máxima que diz que o direito ele não socorre aos que dormem. E o que isso quer dizer? Se você não vai atrás do seu direito não vai vir até você, tá? Se você infringe a lei, a justiça vem atrás de você. Mas se você tem um direito, a justiça não vai vir te oferecer. Falar, olha, querido, você pagou a mais aqui, venha receber. Não vai acontecer, você tem que ir atrás, tá? Então, o que acontece? Essa ação direta de inconstitucionalidade, o efeito dela é erga omnes, mas cada um tem que pegar aquele documentozinho lá que o STF gerou, que ele publicou, que ele manifestou ali a sua
a sua decisão, o seu acórdão, ir lá no judiciário e falar: olha, juiz, o STF falou que eu não tenho que pagar imposto de renda sobre as verbas que eu recebo a título de pensão alimentícia. Então, por favor, me conceda esse direito. O que isso quer dizer? Que cada um tem que entrar com uma ação individual pedindo o reconhecimento desse direito, até que haja uma devida regulamentação onde não haja mais essa cobrança. Então, assim, se você pagou, a Receita não vai te devolver, você vai ter que pedir. Provavelmente, futuramente, a Receita vai fazer uma portaria, uma instrução normativa, onde vai regulamentar a não cobrança sobre os valores futuros. Mas os valores passados, a gente que vai ter que pleitear judicialmente a sua regularização. E aí, quais são as situações que a gente encontra hoje mais comum? Quem pagou e tem o direito de receber de volta, porque daí a gente vai fazer o quê? Eu recebia 2 salários, recebi 500 de pensão, eu recebia 2.500 de salário, recebia 500 de pensão, subi para a faixa de 15%. E agora? Agora a gente vai entrar no judiciário e falar: olha, judiciário, o STF falou que eu não tenho que pagar imposto de renda sobre as verbas a títulos de pensão, então eu quero que meu imposto de renda dos últimos 5 anos seja revisto, que a minha base seja diminuída e a minha alíquota desça para 7,5%. Entenderam? Não é simples assim, não é fácil, nada é fácil na vida do ser humano. Entenderam? Aí você tem que ir lá no judiciário e falar. Aí a gente vai fazer o recálculo e o judiciário vai te devolver se não houver modulação de efeitos. Beleza? Aí outra situação que acontece, que pode acontecer. Thaísa, eu estou devendo meu imposto de renda. Eu declaro e não pago, tá difícil a situação, estou em débito. E agora? E agora cabe você entrar lá no judiciário e falar: olha, judiciário, eu tô devendo aqui o imposto de renda, tô devendo aqui 50 mil de imposto de renda. Mas desses 50 mil aqui, a gente tem que fazer um recálculo porque está na base desse imposto de renda a pensão que eu recebia, a pensão que eu recebo, e pelo recebimento dessa pensão eu mudei de faixa, ali da faixa de incidência, ao invés de eu pagar 7,5% por conta dessa pensão, eu estou pagando 15%, então eu preciso que seja revisto esse débito, beleza? É outra situação. Aí tem uma outra situação que pode acontecer, que é: Thaísa, eu devi o meu imposto de renda, fiquei em atraso, fui lá e fiz um parcelamento desse débito. E agora? O que vai acontecer? Quando você faz um parcelamento de um débito, tem lá um termozinho que é assinado que diz que você está confessando a existência daquele débito e que essa confissão é irretratável. Porém, quando vem uma decisão do STF que fala que aquela verba, ela não incide, nunca deveria ter incidido em imposto de renda, a gente vê uma nova situação jurídica. Então, a gente pode entrar também judicialmente pedindo a revisão desse parcelamento para que você não tenha que pagar sobre esse valor total. Entenderam? Então, são essas as maiores possibilidades jurídicas que a gente encontra. Porém, nada vai cair do céu, ninguém vai vir te oferecer esse valor. Você tem que, sim, entrar judicialmente pedindo o seu direito, o reconhecimento do seu direito, pedindo a restituição, pedindo a anulação, pedindo a revisão. Vai depender ali do seu caso concreto, da sua situação, entenderam? Não vai acontecer da Receita te oferecer esse dinheiro e provavelmente não vai acontecer desse pagamento ser suspenso enquanto não tiver o trânsito em julgado dessa decisão e uma instrução normativa da Receita regulamentando que essa pensão ela sai da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então é basicamente isso que eu queria esclarecer. Não pode parar de falar: Thaísa, eu vou declarar meu imposto de renda do próximo ano e eu não vou pagar. Você corre o risco ainda assim de ser autuado. Essa autuação ela tem chance de ser revertida, ainda que administrativamente? Tem, mas é um desgaste necessário. Então, o que a gente orienta? Ingressar com a ação, seja ela declaratória, anulatória ou revisional, com pedido liminar, para que você possa ali ter a suspensão, né, dessa cobrança. Se você tiver inscrito em débito, a suspensão da exigibilidade. E esperar a decisão do judiciário.
Essa é a situação atual aí para quem recebe a pensão alimentícia e entra ali na faixa de contribuinte, que sai da faixa de isenção e passa a ter que contribuir. Então é basicamente isso, pessoal. Eu acho que eu consegui esclarecer de uma forma rápida. Se eu não conseguir esclarecer, por favor, me digam. Essa live vai ficar salva. Vou abrir agora aqui para perguntas. Quem quiser perguntar, pode perguntar. E se surgir alguma dúvida posterior, pode mandar nos comentários também, que a gente vai respondendo. Mas é basicamente isso, não é tão simples quanto parece, mas é muito possível de reverter essa situação. Então, estamos ingressando com as ações judiciais. Eu oriento todo mundo que me pergunta, procure seu advogado de confiança, fale sobre essa situação, porque sem uma medida judicial esse direito ele não vai ser aplicado. Então é possível sim restituir o valor, revisar débitos e revisar parcelamentos, tá bem? Alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem, senão a gente vai encerrar e eu deixo aqui no perfil e depois vocês compartilhem com quem vocês acreditam que tem essa possibilidade jurídica. Porque o impacto financeiro é muito grande para quem recebe. Para o fisco é um pingo no oceano, como eu falei, mas para quem recebe muda muito a situação. Vamos ver aqui o que o pessoal falou. Verdade, a pensão alimentícia normalmente é muito baixa, eu não entro muito nesse mérito aqui, mas para quem recebe as pensões alimentícias hoje em dia, os valores são bem desproporcionais. É igual eu falei, o valor pago você vai ter que pedir, a pessoa tem que pedir a devolução. A Receita não vai lá te oferecer de volta, não vai falar, ai querida, toma aqui seu dinheirinho. Não vai, tem que pedir. Bom, pessoal, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou encerrando a live por aqui. Ela vai ficar salva no perfil. E vocês compartilhem com quem vocês acharem que pode ter essa possibilidade. Qualquer dúvida me mandem. Muito obrigada para quem me acompanhou aqui. Espero que eu tenha conseguido deixar um pouquinho claro para vocês essa situação que atinge aí tantas famílias brasileiras. Tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Muito obrigada.